A maioria de vocês caminha pelo mundo sob uma ilusão de segurança que beira o trágico, acreditando piamente que o saldo digital em uma conta bancária representa algum tipo de fortaleza financeira sólida. É uma crença reconfortante, quase religiosa, mas fundamentalmente errada, pois confunde o conceito de liquidez com o conceito de preservação de valor real ao longo de décadas de existência. Vocês foram ensinados a celebrar a prudência de guardar dinheiro, mas raramente são convidados a questionar a natureza do que estão guardando ou a integridade da instituição que detém esses registros eletrônicos. No momento em que você deposita seu capital em um banco, você deixa de ser o dono de um recurso para se tornar um credor quirografário de uma instituição alavancada que opera com frações de reservas. Essa confiança cega na solvência alheia e na estabilidade de uma moeda que é diluída sistematicamente por burocratas é o primeiro passo para a erosão silenciosa de todo o esforço que você empregou para acumular sua riqueza. O erro crasso reside na incapacidade de distinguir entre o preço nominal e o poder de compra real, uma miopia intelectual que custa caro para aqueles que não entendem a física básica da economia. A maioria das pessoas enxerga o banco como um cofre moderno e inabalável, quando, na verdade, ele funciona como uma máquina de transformação de ativos sólidos em promessas de papel, que perdem valor a cada batida do relógio. Vocês buscam a conveniência da liquidez imediata e a chamam de segurança, ignorando que o risco real não é a volatilidade do mercado, mas sim a certeza matemática da desvalorização cambial e o risco de contraparte inerente ao sistema financeiro. Eu não falo isso baseado em teorias acadêmicas ou modelos matemáticos complexos que raramente funcionam na prática, mas sim na observação fria de como o mundo realmente opera quando as pressões políticas e econômicas se tornam insuportáveis. A autoridade da experiência me ensinou que o capital que não está ancorado em algo produtivo e escasso é apenas uma ilusão temporária esperando para ser dissipada pela próxima crise inevitável. Este erro de julgamento se manifesta de forma cíclica e previsível na vida do investidor médio, que se sente falsamente enriquecido ao ver os números na tela crescerem, enquanto ignora o fato de que o custo de vida real está subindo em uma velocidade muito superior. É uma patologia comportamental fascinante. O indivíduo trabalha milhares de horas para converter sua energia vital em moeda, apenas para entregar o fruto desse esforço a terceiros, esperando que estes protejam seu futuro melhor do que ele próprio o faria. A tragédia ocorre quando as pessoas confundem a facilidade de acesso ao dinheiro com a robustez do capital, mantendo montantes vultosos em contas correntes ou aplicações de baixíssimo retorno que mal cobrem a inflação real dos bens de alta qualidade. Essa passividade é o terreno fértil onde a riqueza morre, consumida por taxas invisíveis e pela perda gradual do poder de troca, transformando o que deveria ser uma reserva de liberdade em um ativo puramente especulativo sobre a honestidade do sistema. Observe como as pessoas se comportam diante de bônus, heranças ou lucros inesperados. A primeira reação é quase sempre buscar o abrigo institucional do banco, como se a instituição financeira fosse um porto seguro e não um intermediário com seus próprios interesses. Elas acreditam que estão sendo conservadoras ao evitar a flutuação dos ativos de capital, mas estão apenas aceitando um risco muito pior, o risco da ruína lenta e garantida, onde o valor se esvai sem que o preço nominal mude. Esse padrão de comportamento é o que separa aqueles que meramente sobrevivem financeiramente daqueles que constroem patrimônios que atravessam gerações, pois a maioria prefere a ilusão de não perder hoje a certeza de ganhar no amanhã. O resultado inevitável dessa mentalidade é a frustração tardia, quando o indivíduo percebe, tarde demais, que as promessas bancárias que ele acumulou durante décadas não conseguem mais comprar a mesma qualidade de vida que ele desfrutava no início de sua jornada produtiva. A consequência mais perversa dessa obediência, cega ao sistema bancário, é a normalização de um estilo de vida inflado, onde o capital ocioso no banco serve apenas como uma muleta psicológica
para gastos imprudentes ou dívidas disfarçadas de conveniência. O investidor medíocre sente que, por ter dinheiro guardado, ele pode se dar ao luxo de não ser rigoroso com a alocação de cada centavo em ativos que produzam fluxo de caixa ou possuam escassez intrínseca. Ele se torna um colecionador de passivos financeiros, enquanto acredita ser um poupador disciplinado, ignorando que o banco está usando o dinheiro dele para comprar os ativos reais que ele mesmo deveria estar adquirindo. No final das contas, o sistema financeiro é projetado para premiar o proprietário de ativos e punir o mero detentor de moeda fiduciária, e a recusa em aceitar essa realidade é o que garante que a maior parte da população continuará trabalhando para sustentar a valorização do patrimônio de uma elite que entende essa distinção fundamental. Ao observar o comportamento dos mercados por quase um século, percebi que o tempo possui uma maneira cruel de expor a fragilidade das promessas humanas e a solidez das propriedades reais. O que a maioria chama de longo prazo é, para mim, apenas o ciclo natural onde a má gestão monetária e a ganância institucional inevitavelmente colidem com a realidade física. Vi inúmeras fortunas serem varridas do mapa, não por investimentos arriscados que deram errado, mas pela confiança estúpida na perenidade de moedas que, estruturalmente, foram desenhadas para perder valor. Pequenas decisões de manter capital em liquidez ociosa, que parecem inofensivas no dia a dia, acumulam-se silenciosamente como uma ferrugem que corrói os alicerces de uma estrutura, até que ela desabe sob o peso de uma crise inesperada. O tempo não perdoa a negligência. Ele apenas amplia a distância entre quem possui o controle dos meios de produção e quem possui apenas recibos de dívidas emitidos por governos ou bancos centrais. A história financeira é um cemitério de investidores que acreditaram que a estabilidade de curto prazo era um substituto adequado para a segurança estrutural de ativos tangíveis e produtivos. Quando você olha para trás, percebe que as crises que devastaram o patrimônio das massas não foram eventos aleatórios, mas consequências lógicas de décadas de má alocação de recursos em ativos de papel. Aqueles que prosperaram através das tempestades foram os que entenderam, cedo demais, que o capital deve estar sempre em movimento, fugindo da inércia bancária para encontrar abrigo em negócios que detêm poder de precificação e barreiras competitivas reais. A exposição ao tempo revela que o verdadeiro risco é a passividade, é acreditar que o sistema cuidará de você enquanto você dorme, ignorando que a manutenção da riqueza exige uma vigilância constante contra as forças da entropia econômica. O tempo expõe tudo, e o que ele mais gosta de expor é a nudez daqueles que guardaram apenas números em vez de valor. Muitos investidores iniciam suas jornadas com bônus generosos ou economias suadas, mas cometem o erro fatal de inflar seu estilo de vida antes de garantir a posse de ativos que não dependem da sua mão de obra. Essa é uma forma silenciosa de sabotagem onde o tempo, em vez de ser um aliado através dos juros compostos em ativos reais, torna-se um carrasco que aumenta o custo de manutenção de uma existência vazia. A negligência com a alocação correta de capital no início da vida produtiva cria um déficit de liberdade que se torna quase impossível de recuperar nas décadas posteriores. Eu vi homens brilhantes se tornarem escravos de suas próprias contas bancárias porque nunca tiveram a coragem de trocar a falsa segurança do saldo positivo pela propriedade de ativos que geram valor independente da economia. O tempo apenas cristaliza essas escolhas, transformando a disciplina silenciosa de uns na riqueza duradoura que outros, desesperados e tardios, tentarão comprar sem sucesso quando o mercado estiver em chamas. Para navegar neste mundo sem ser devorado pela própria estupidez, você precisa de regras mentais que sejam tão sólidas quanto as leis da física. E a primeira delas é tratar o dinheiro em espécie como um ativo radioativo que deve ser convertido o mais rápido possível. A regra é simples: nunca mantenha em forma líquida mais do que o estritamente necessário para as operações imediatas e para as raras oportunidades de ouro que exigem ação instantânea.
O restante deve ser alocado em propriedades que possuam utilidade intrínseca ou que produzam algo que a sociedade deseje, independentemente de quem esteja no poder ou de qual seja a moeda do dia. É uma questão de disciplina intelectual entender que você não quer ser um acumulador de papéis coloridos, mas um colecionador de fluxos de caixa e de ativos que possuam uma barreira de entrada natural contra a mediocridade e a diluição governamental. Outro princípio racional que a maioria negligencia é a busca pela escassez matemática e pela produtividade real acima de qualquer promessa institucional de rendimento garantido. Você deve treinar sua mente para ignorar o canto da sereia dos produtos bancários complexos e focar apenas no que é simples e compreensível. Se o ativo não produz nada ou se ele pode ser criado do nada por um clique de um banqueiro central, ele não é um porto seguro para o seu capital. A verdadeira segurança vem da posse de coisas que o mundo não pode simplesmente replicar ou inflar para satisfazer necessidades políticas de curto prazo. Quando você adota essa mentalidade de proprietário, a volatilidade do preço de mercado deixa de ser um problema e passa a ser apenas um ruído irrelevante, pois o seu foco está na qualidade do que você possui e na resiliência daquela estrutura diante de um futuro incerto. Por fim, você deve cultivar uma intolerância absoluta à complexidade desnecessária e aos intermediários que lucram com a sua inércia financeira dentro do sistema bancário tradicional. A riqueza sustentável é construída através da eliminação sistemática de erros óbvios, e o maior desses erros é permitir que o seu capital fique parado em um lugar onde ele trabalha para o bônus do gerente do banco, e não para a sua liberdade. Substitua a confiança cega em instituições pela confiança na lógica da propriedade direta e da escassez verificável. Isso soa quase óbvio, mas a maioria das pessoas prefere a sofisticação da derrota à simplicidade da vitória. Ao internalizar esses princípios, você para de reagir ao medo e começa a agir com a calma de quem sabe que a verdadeira fortuna não está no que o extrato diz hoje, mas na capacidade dos seus ativos de sobreviverem e prosperarem por gerações. Pensem na história das participações em excelentes negócios, como o primeiro grande ativo de segurança. Eu passei a vida observando que possuir uma fatia de uma empresa com um fosso competitivo inabalável é infinitamente superior a possuir dinheiro, pois o negócio tem a capacidade mágica de repassar custos e se ajustar à degradação da moeda. Recordo-me de crises onde o pânico tomou conta das ruas e os bancos fecharam suas portas, mas as pessoas continuaram precisando de energia, alimentos e bens essenciais. Aqueles que detinham as ações dessas empresas viram seus preços nominais oscilarem drasticamente, mas sua participação na produtividade real do mundo permaneceu intacta, gerando dividendos que compravam muito mais do que o papel moeda de outrora. Foi o que fiz ao evitar investimentos em setores da moda para focar em empresas que fabricam produtos que as pessoas usariam mesmo se o sistema financeiro voltasse à idade da pedra. O segundo pilar envolve os bens imóveis estratégicos, mas não da forma como o senso comum imagina, comprando passivos financiados que drenam a renda. Refiro-me à posse de terras e espaços produtivos que possuem localização irreplicável e utilidade prática imediata, algo que observei ser a base das fortunas mais antigas do mundo. Durante os períodos de inflação galopante que destruíram os poupadores bancários, os proprietários de terras estrategicamente posicionadas mantiveram seu poder de troca porque a terra não pode ser impressa nem enviada para um paraíso fiscal por um clique burocrático. Eu vi investidores reais que se recusaram a entrar em bolhas de crédito e preferiram acumular propriedades físicas de alta qualidade, tratando cada hectare como uma fortaleza contra a insolvência estatal. É uma lição sobre a física do mundo. O espaço físico é finito, enquanto o apetite dos governos por imprimir moeda é absolutamente infinito e destrutivo. Em terceiro lugar, devemos considerar os ativos de escassez matemática e proteção direta, que funcionam como um seguro contra a insanidade coletiva dos gestores monetários. Na história, sempre que uma civilização decidiu expandir sua base monetária para financiar excessos,
O capital inteligente migrou para ativos que possuem um teto de oferta rígido e imutável. Eu mesmo presenciei momentos em que ativos de refúgio tradicionais salvaram famílias inteiras da miséria absoluta, enquanto os depósitos bancários eram confiscados ou congelados para salvar a economia. Recusar-se a participar de investimentos que dependem de promessas políticas é um ato de sanidade. Os ricos usam o que é escasso por natureza, não o que é abundante por decreto. Essa transição do papel podre para o ativo escasso é o que diferencia quem protege o patrimônio de quem apenas observa a própria relevância financeira evaporar em meio a gráficos de lucros nominais sem valor real. O quarto ativo, e talvez o mais subestimado, é o conhecimento aplicado de alta margem. Algo que ninguém pode confiscar ou tributar fora da sua mente. Vi homens perderem tudo em crises sistêmicas, fábricas, fazendas e contas bancárias. Mas aqueles que possuíam habilidades raras e compreensão profunda de como o capital opera reconstruíram tudo em tempo recorde. O investimento abortado aqui é aquele que você deixa de fazer em si mesmo para deixar o dinheiro apodrecendo em uma aplicação de renda fixa que mal paga o seu almoço. Os ricos investem na capacidade de resolver problemas complexos porque essa é a única moeda que nunca perde o curso forçado em qualquer lugar do planeta. Se você possui a competência para alocar capital de forma racional, você nunca estará verdadeiramente pobre, independentemente do que aconteça com as instituições financeiras ou com a estabilidade da moeda vigente. Finalmente, considerem o uso imprudente de bônus e o estilo de vida inflado como os grandes destruidores de ativos de proteção direta que mencionei anteriormente. Conheci muitos executivos que receberam bônus milionários e, em vez de converterem esse papel em propriedade real e escassa, correram para os bancos para financiar mansões e iates que exigem manutenção eterna. Eles trocaram a oportunidade de adquirir liberdade perpétua por passivos disfarçados de prestígio, tornando-se escravos da liquidez bancária para sustentar uma fachada que o tempo invariavelmente derruba. Eu escolhi deliberadamente viver de forma mais simples do que minhas posses permitiam para garantir que cada excedente fosse transformado em ativos produtivos sob meu controle total. Essa recusa consciente em seguir o padrão de consumo da elite financeira é o que permite que o capital cresça sem as amarras da dívida ou a necessidade de aprovação de um gerente de conta. A segurança real, portanto, nunca será encontrada dentro dos muros de um banco, pois a própria natureza do sistema financeiro é baseada em uma promessa de valor que ele não possui capacidade física de honrar em momentos de estresse sistêmico. Você precisa entender que o dinheiro parado é um investimento abortado, uma escolha passiva de aceitar a degradação do seu esforço em troca de uma falsa sensação de tranquilidade que não sobrevive a uma análise lógica de 10 minutos. A tese que defendo é a da soberania do proprietário sobre a vulnerabilidade do credor. Quem possui ativos produtivos e escassos dita as regras, enquanto quem possui apenas depósitos bancários implora para que as regras não mudem no meio do jogo. Retornar a este ponto é essencial para quebrar a programação mental que faz você acreditar que ter liquidez é o mesmo que ter riqueza, quando, na verdade, a liquidez em excesso é apenas o sintoma de uma mente que ainda não aprendeu a alocar capital com coragem e discernimento. Para não destruir a sua riqueza no longo prazo, você deve abraçar a ideia de que o banco é apenas um encanamento necessário para o fluxo imediato, e nunca o reservatório onde a sua liberdade deve ser armazenada para o futuro. O risco está na complacência de acreditar que o que funcionou nos últimos anos funcionará para sempre, ignorando os ciclos históricos onde o capital de papel sempre retorna ao seu valor intrínseco de zero perante os ativos reais. A verdadeira disciplina não é economizar centavos em despesas triviais, mas ter a força de vontade para recusar a segurança ilusória do sistema bancário e transferir sistematicamente sua energia vital para negócios, terras e ativos que possuam resiliência matemática.
Ao ver o mundo sob este novo ângulo, você percebe que a maioria das estratégias financeiras populares são apenas formas sofisticadas de garantir que o seu poder de compra seja transferido para as mãos de quem realmente detém a propriedade das coisas. A conclusão inevitável de qualquer análise racional sobre a história do capital é que a sobrevivência financeira depende menos de prever o futuro e muito mais de evitar a vulnerabilidade sistêmica. Ao longo desta reflexão, deve ter ficado claro que a estrutura bancária moderna é um excelente mecanismo de utilidade, mas um péssimo armazém de valor, e tratar o saldo em conta como patrimônio é um erro de categoria que destrói fortunas silenciosamente. A riqueza duradoura é construída na recusa obstinada de ser o último elo de uma corrente de promessas de papel que ninguém pretende cumprir integralmente. O investidor que prospera é aquele que entende que a volatilidade de um ativo real é apenas um preço psicológico a ser pago pela imunidade contra a falência institucional e a diluição monetária. No fim das contas, a liberdade não vem de ter muito dinheiro, mas de possuir ativos que tornem o dinheiro uma preocupação secundária e irrelevante para a sua manutenção. Portanto, a transição mental da liquidez passiva para a propriedade ativa é o único caminho para quem deseja manter a sanidade em um mundo de excessos financeiros e promessas vazias. Não se trata de buscar o retorno mais alto ou a próxima grande tendência, mas de garantir que o seu capital esteja ancorado em algo que a sociedade humana continuará valorizando daqui a 100 anos, independentemente da moeda que estiver circulando. O sucesso nos investimentos nasce da disciplina de converter o efêmero em eterno, trocando a conveniência do extrato bancário pela solidez de negócios e ativos que possuam barreiras de entrada reais e escassez verificável. Quando você para de se comportar como um poupador assustado e começa a agir como um alocador de capital rigoroso, a complexidade do sistema financeiro se dissolve, revelando que a verdadeira segurança é um subproduto da lógica simples e da recusa consciente em participar da estupidez coletiva. No fim das contas, a busca pela segurança financeira através do sistema bancário convencional é como tentar se proteger da chuva sob um teto de açúcar. Funciona enquanto o sol brilha, mas dissolve-se precisamente no momento em que a tempestade se torna severa. O que tentei expor aqui não é uma estratégia para enriquecer rapidamente, mas uma filosofia de sobrevivência intelectual que prioriza a posse da realidade sobre a posse da promessa. Compreender que a verdadeira riqueza reside na propriedade de ativos produtivos, escassos e independentes, é uma verdade que pode parecer fria e desconfortável, mas é a única que oferece uma libertação real das ansiedades do mercado. Não espere que o sistema mude para proteger os seus interesses, pois a engrenagem foi desenhada para moer aqueles que hesitam em agir com autonomia. A decisão de retirar sua confiança do abstrato e colocá-la no concreto é o ato de maturidade racional que separa o homem que meramente guarda moedas do investidor que domina o próprio destino.